Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou Wesley de Souza, você está na minha casa, no meu canal de esporte, onde a gente aqui é feliz falando de esporte, feliz falando de futebol. Estou aqui para convidar vocês a se inscreverem, a curtirem, a compartilharem as informações que nós passamos aqui, geralmente, durante todo o dia, sempre que possível, durante toda a semana, falando do melhor do esporte, principalmente o melhor do nosso futebol, do futebol brasileiro, do futebol internacional, do futebol mundial. Estou aqui para falar com vocês hoje de um jogo que eu vi ontem, de um jogo que, claro, todo mundo viu ontem por ser o principal da TV aberta, principalmente no Rio, em Minas, Vasco e Cruzeiro. Que jogão de Série A na Série B, times de camisas pesadas e, claro, torcida do Vasco, torcida do Cruzeiro vão deixar aquela moral, vão dar aquele like, vão compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, do Telegram. Eu, Wesley de Souza aqui, né, com a hashtag Notícias do Vasco, Notícias do Cruzeiro, análises, né, da partida de ontem. Então peço para a galera aí deixar aquele like, deixar aquele gostei, principalmente a torcida do Vasco, porque eu acho que pelo fato do Luxemburgo não ter treinado ontem o Cruzeiro, ter ficado o Juliano Belletti, o Cruzeiro foi muito pragmático pro jogo, apesar de ter empatado a partida, numa bobeira da defesa do Vasco. Porém, a gente gostaria de estar falando aqui, né, da partida e principalmente do Fernando Diniz, que ontem montou um time bem qualificativo, bem qualificado, que eu acho que a torcida do Vasco estava pedindo essa ofensividade, principalmente por Série B, né? Então vamos lá, vamos começar a falar primeiro do primeiro tempo, que foi a melhor parte do Vasco. O Fernando Diniz, quando ele surgiu no Atlético Paranaense, e depois foi pro Fluminense, e depois foi pro São Paulo, eu sempre falei assim, Fernando Diniz ajudou o Atlético Paranaense, Sul-Americana, Copa do Brasil, né? Thiago Nunes pegou muito dele, mas eu não sabia. Quando eu via ele no Fluminense, no São Paulo, me parecia um futebol muito chato. Ontem ele me surpreendeu, porque ontem ele botou um esquema tático clássico para o futebol mundial, com os jogadores guardando posição, mas com os jogadores ao mesmo tempo se sentindo à vontade de jogar. Ontem o Vasco jogou no 4-3-3, que parecia assim, tirando a parte física da idade de alguns, como Cano, Nenê, próprio Marquinhos Gabriel, ontem o Vasco se propôs a jogar. E ontem a gente viu jogadores jogando muito bem, que a torcida pode até criticar, mas ontem fizeram uma partida que a gente queria que fizesse assim. É o caso do Andrei, é o caso do Morato, que ontem jogou muito. E foi um time que forçou o Fábio, goleiro do Cruzeiro, a ser o melhor da partida. Tanto que no gol do Vasco, vou lembrar a vocês, foi uma jogada do Morato, que, se eu não me engano, ele chuta, o Fábio defende, o Nenê empurra pro gol. Mas de várias criações do Vasco, do Morato, o Marquinhos Gabriel dando liberdade ao Nenê. Então ontem eu vi o melhor Vasco de 2021, né? Juntando o trabalho do Marcelo Cabo, que estava, para mim, razoável, e esse razoável poderia ser excelente, e juntando o trabalho do Lisca. Me surpreendeu, até pelo pouco tempo que o Diniz tinha. Eu pensei que o Diniz ia rodar bola, um futebol que desse sono, não, mas deu prazer de jogar. Pelo lado do Cruzeiro, a gente pega os parâmetros, os extremos. Lado do Vasco, do mandante, 2 meias clássicos habilidosos. Lado do Cruzeiro, ninguém para municiar o Thiago e o Marcelo Moreno.
Porque ontem o Cruzeiro, por mais que tenha tido o Wellington Ney não é meia, como os dois que o Vasco tinha. E isso fez o Vasco, enquanto esteve inteiro no jogo, propor o jogo e tentar conseguir a vitória. Sorte que o Fábio, né, talvez o melhor jogador da partida, junto com o Nenê, junto com o Morato, junto com o Cano, que o Cano também fez uma boa partida ontem, né? Eu fico me imaginando, assim, por que o Fábio não vai para a Copa, né? Por que não deram chances a ele, nem Parreira, nem Dunga, nem Filipão, nem Tite? Porque ontem o Vasco era para ter metido uns 4, 5, pela intensidade que se implementou no primeiro tempo, e o Fábio ali muito bem agarrando debaixo da trave. Do outro lado, vamos falar do gol do Vasco, né? Que todo mundo tá falando que bola na área, raspou de cabeça, o cara bateu com a canela e entrou, né? O jogador do Cruzeiro, ao qual agora não vou me lembrar quem fez. O gol foi um zagueiro, se eu não me engano. Só que, gente, vamos dizer que a defesa do Vasco se portou bem. Tanto o Castan, quanto o Riquelme, que é um garoto que vai crescer e estava no lugar do Zeca, que ontem estava bom pro Zeca jogar também, porque o Vasco estava numa intensidade. Então, o Cruzeiro fez um gol numa falha. Mas que limitação também o lado do Cruzeiro, né? Um time que também está endividado contra o Vasco, mas não conseguiu ter 2 meias. Um razoável, um limitado, e poder pegar o Nenê agora, como o Vasco pegou agora, né, para essa reta final, o Nenê saindo do Fluminense. Que limitação. O Vasco agora, eu posso dizer, eu não reparo muito o Botafogo, apesar de ser do Rio. O Vasco, para mim, tem dos 3 hoje mais condições de subir como time. Apesar de ficar muito distante em 13 jogos, faltando 39 pontos, está a 8 do G4. Agora, claro que pode ter uma evolução do Cruzeiro. Acho que pegar o espelho do Vasco e pegar o espelho do Vasco nessa situação de ter tempo para treinar, porque próxima rodada da Série B começa sexta-feira e o Vasco joga em Brusque, contra o Brusque, é importante. Deu gosto de ver o Vasco jogar ontem. Deu muito gosto de ver o Vasco jogar ontem. Com intensidade, com raça, com entrega, mas com disposição tática. Eu acho que quando a gente pega um futebol que cada vez mais tem times que marcam, vamos pegar o Barcelona do Raico, o Barcelona do Guardiola, o Santos de Neymar e Robinho, agora recentemente o Flamengo do Jorge Jesus ou o Grêmio do Renato, a gente vê que quanto mais você tem um esquema fácil de se jogar, melhor para o jogador e melhor para a equipe. Eu acho que essa mensagem tem que ser passada para o torcedor vascaíno, que ontem o Vasco jogou bem. Ontem o time do Vasco não foi chato. E ontem teve a torcida que empurrou até um certo tempo, e aí eu vou pegar tanto a torcida do Vasco quanto a torcida do Cruzeiro. Gente, eu vejo muito mais a torcida do Vasco, não espera tomar um gol de empate para fazer manifestação. O Vasco, a torcida do Vasco, os youtubers e setoristas do Vasco, ao qual eu não vou entrar em polêmica porque eu sou pequeno, meu canal tem menos de 70 inscritos, eu estou querendo crescer, mas falo de todos os clubes. Vocês pegam pesado numa diretoria que não tem dinheiro. Não tem dinheiro e não vai ter dinheiro agora por conta da pandemia. Não tinha receita, não tinha renda. E ontem eu vi os outros reclamando, 250 reais para ver uma partida, para voltar a ver uma partida, e 140 com a questão
do teste de Covid, o Flamengo cobrou R$ 80 no ingresso. Tá, mas o Flamengo, a pandemia afetou o Flamengo, mas não afeta tanto quanto afeta o Vasco e o Cruzeiro. O Vasco tem que arrecadar dinheiro sim, para botar dinheiro em caixa, para deixar o salário em dia, para botar dinheiro em caixa, para manter o Diniz ano que vem, se ele fizer um bom trabalho, para botar dinheiro em caixa e pagar os funcionários que estão atrasados. Eu não acredito que seja por uma ruindade dessa diretoria, por roubalheira, mas pela pinimba que pegou, de anos errados, né? De gestões erradas, de Campelo, de Eurico, e de uma gestão equivocada do Roberto Dinamite, que montou um time muito caro, porque precisava ganhar algum título, naquela época, em 2011, 12, que todo mundo fala que era um time de raça, de garra, mas custou caro e está nesse valor dessa dívida do Vasco. Assim como o time do Cruzeiro, o bicampeão brasileiro, que se valorizou, bicampeão da Copa do Brasil, que depois de valorizou, o Cruzeiro teve que vender para arrecadar dinheiro, esse dinheiro sumiu. Então eu acho o seguinte, eu preferiria analisar dentro de campo friamente. Torcedor do Vasco, vocês viram um time legal ontem jogar. Eu acho que hoje dá para você, independente de diretoria, e aí depois, ou hoje no Esporte Sem Fronteiras, se eu tiver hoje, se eu puder estar hoje resenhando, que tem hoje, às 8h20 da noite, lá no nosso canal do Esporte Sem Fronteira, aproveita, se inscreve lá no Esporte Sem Fronteira e também no site, vai lá dar uma passada, www.esportesemfronteira.com. A gente tem que falar um pouco sobre ontem, até no canal setorista do Vasco, o Atenção Vascaíno falou uma coisa. O Vasco está com esse time limitado porque quem montou foi o Pássaro. Só deixa eu falar, quem monta o time, quem faz aquele time jogar assim ontem, bem, que eu volto a falar, foi o melhor futebol do Vasco na temporada, não é o diretor executivo. Eu acho que os outros confundem muito e pressiona muito um Pássaro, um Pelaipe, um Rodrigo Caetano, um Edu Gaspar, quando surge alguém bem bom. A palavra diretor executivo começou a surgir com o Corinthians e Vasco. O Vasco trouxe o Rodrigo Caetano lá em 2009, lembra? Para subir da Série B para A. E o Corinthians também, depois da época Ronaldo, com o Edu Gaspar, ajudando o Tite a montar aquele super time campeão brasileiro de Libertadores Mundial, que depois foi fazendo o Emerson Sheik, virar diretor executivo, o Wilson, diretor executivo, o Rodrigo Caetano virou unanimidade, mas não são eles que montam. Ontem eu estava vendo Atenção Vascaíno, Flávio Dias disse, mas trazer o Nenê é fácil, lógico, todo mundo quer o Nenê. Marquinhos Gabriel, óbvio. Eu quero ver pegar o cara lá que ninguém conhece e traz. Eles citaram até dois rapazes do Bangu, time que o Felipe, jogador do Vasco, lateral esquerdo, eterno, meia também, treina. Mas não é assim, eles falaram de 2 volantes do Bangu lá, mas não é assim. Vida de diretor executivo, mesmo que não mexa com dinheiro, mexa só com papo, é muito complicado, porque ele tem que ligar para o atleta, saber se o atleta está bem, ele tem que andar com o elenco, ir bem, tentar deixar o mais sadiamente possível, junto com outros membros da diretoria, da comissão técnica para uma partida, vamos supor, viaja para Brusque, tem que deixar eles mentalmente tranquilos, porque no Rio está pesado, pressão de jogadores, né? Tem que estar ajudando, não se metendo no trabalho do treinador, mas falando com o jogador. E aí, Marquinhos Gabriel, se esforça, cara, tu viu a partida de ontem, foi razoável, pode ser melhor. E Ricardo Graça, essa é a função do diretor executivo. O diretor executivo não tem que aparecer toda hora. Tem que dar entrevista? Tem, mas não tem que ser o astro da entrevista. Eu acho que o diretor executivo tem que aparecer nos momentos bons e ruins para falar, mas não querer ser o cara
Os outros procuram muito o diretor executivo para ser o cara, ou o vice-presidente de futebol, como Marcos Braz, idolatrado pelo Flamengo. Não! Eles estão ali para ajudar o time a se esforçar para jogar como o Vasco jogou ontem. Com muita clareza e por tão pouco tempo de trabalho de Diniz. É ali que está o diretor executivo. Agora, querer chegar e querer botar a culpa num moleque, vai, da minha idade, que sai do São Paulo para fazer o primeiro trabalho logo no Vasco, nem todo mundo vai ser um Rodrigo Caetano na vida. Como nem todo mundo vai fazer uma Série B como a de 2009 ou a de 2008 do Corinthians. Então eu prezo por esse tipo de fala. Então, torcedor do Vasco, se orgulhe. Jogou muito bem ontem. Torcedor do Cruzeiro, se orgulhe também. Um ponto fora de casa. É difícil dizer que vai Vasco, Botafogo e Cruzeiro para subir, porque praticamente não vai. Se subir só vai 2. E o Botafogo já está lá em cima brigando lá com outros times lá de cima, se eu não me engano, CRB. Então eu queria que vocês prestassem mais atenção. Eu fiz hoje esse vídeo pautado no que eu vi do futebol do Vasco ontem e falando um pouco de fora. Valeu, galera? Então, obrigado Vasco e o Cruzeiro por terem proporcionado um jogo legal ontem. É claro, a questão do segundo gol, né? O gol do pé que houve a falha lá da Rede Globo lá, acontece, né? Eu quando eu vi pensei que estava 2-1, mas aconteceu e realmente foi falha mais do repórter, o Rafael De Angeli e o Guido Nunes eram para ter avisado sim que avisado que era impedimento, era para estar mais atento. No jornalismo sempre a atenção é importante. Então estou aqui deixando esse recado para vocês. Bom, foi um ótimo jogo ontem e que evoluam Vasco e Cruzeiro nessa reta final de Série B para ver quem subirá para a Série A do ano que vem, quem voltará para o seu lugar da onde nunca deveriam ter saído. Valeu, galera! Semana boa, essa semana de Champions, provavelmente, mas principalmente de Libertadores. Flamengo joga contra o Barça de Guayaquil e amanhã tem Palmeiras e Galo. Não deixam de ficar ligado aí que a gente vai falar muito disso, tanto no Esporte Sem Fronteiras quanto aqui no meu canal. Valeu, galera! Hoje tem resenhando à noite, mesmo se eu não tiver, dá uma passada lá. Valeu, galera! Então, muito boa tarde para vocês aí. Bora ser feliz falando de esporte. Tchau!